Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar do fundo JSRE11, que recentemente divulgou o relatório gerencial. Mas antes, pessoal, já deixa aqui nos comentários se você tem o JSRE11 em carteira e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeos novos aqui falando de fundos imobiliários. Antes de olhar o relatório, vamos dar uma conferida em alguns números do JSRE. No último fechamento, o fundo estava sendo negociado a R$ 60,20 e aqui já é o primeiro ponto de atenção, pessoal. O fundo está caminhando para sua mínima histórica, que foi nessa faixa de R$ 58, R$ 59, sendo que nos últimos 12 meses o fundo está caindo cerca de 15%, ou seja, a cota vem caindo muito até em função do cenário atual que acaba prejudicando o setor de lajes corporativas. Hoje o PVP do fundo está em 0,55, ou seja, um desconto de 45% em relação ao valor patrimonial de R$ 109,62. Nos últimos meses, o JSRE está pagando 48 centavos de dividendos para os cotistas, sendo que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 5,68, que corresponde a um dividend yield de 9,44%. Mas vamos dar uma olhada então, pessoal, no último relatório divulgado pelo JSRE. Hoje o valor patrimonial é de 2,2 bilhões, sendo que o valor de mercado está em 1,2 bi, que, como nós vimos, é um desconto muito grande em relação ao valor patrimonial. Em ABL, o fundo possui quase 122 mil metros quadrados e atualmente o JSRE está com 96 mil cotistas. Olhando para os principais destaques do mês, a gestão conseguiu fazer uma alocação de 2.415 metros quadrados no edifício paulista para a Petrobras e com isso a gestão conseguiu zerar a vacância desse imóvel. Então esse é um primeiro ponto positivo. O segundo ponto de destaque é que o fundo conseguiu reduzir também a vacância no edifício Rocha Verá de 14,6% para 11,1%. Isso foi possível porque a gestão renovou o contrato com a empresa SAP e locou mais um andar inteiro para a Quadra Brasil, que pertence ao mesmo grupo. E além de concluir a locação de mais 375 metros quadrados para o Banco Amazônia. E com isso, a vacância física do JSRE caiu de 7% para 4,7%, que mostra que a gestão tem conseguido melhorar os números de vacância do fundo. E eles ainda destacam que estão em negociações avançadas para finalizar uma locação de mais um andar no Rocha Verá e também um conjunto no Tower Bridge, que pode diminuir ainda mais a vacância do fundo para o próximo mês. Mais abaixo aqui a gestão traz algumas fotos mostrando como ficou um escritório que passou por uma reforma recente e também está em fase de tratativas para locação. E outro ponto positivo no mês foi que o fundo HGPO está vendendo os imóveis do portfólio e com isso o HGPO deve fazer a primeira amortização parcial das cotas do fundo no valor de R$ 57,05 por cota, além de um rendimento extraordinário de R$ 130,40 por cota. E como o JSRE tem uma pequena participação no HGPO, a gestão deve receber esses valores e utilizar parte como distribuição de dividendos e uma parte para amortizar parte da sua dívida. Então, mais uma notícia positiva para o JSRE nesse mês. Descendo um pouco mais no relatório, a gestão traz a demonstração de resultados. Nesse mês, o total de receitas foi de um pouco mais de 14 milhões e, descontando as despesas, o resultado foi de 11 milhões, que corresponde a 53 centavos por cota, mas que, como nós vimos anteriormente, o fundo distribuiu para os cotistas 48 centavos por cota. Agora, olhando para a rentabilidade do JSRE, o fundo fica muito para trás quando comparamos com o retorno do CDI e o IFIX no período, que mostra que o setor de lajes corporativas atravessa um período desafiador, mas que, como nós vimos, a gestão segue trabalhando para diminuir a vacância e melhorar os números do fundo. Em relação à composição dos ativos do JSRE, hoje 97% está alocado em imóveis. O fundo possui também uma pequena exposição em outros fundos imobiliários, com cerca de 1,61%, e o JSRE possui também uma pequena parte do seu patrimônio em títulos públicos e caixa, mas representa menos de 1% do total. Um pouco mais abaixo aqui, olhando para as dívidas do JSRE, hoje o fundo possui uma dívida de 135 milhões, não é uma dívida muito alta em relação ao patrimônio do fundo,
mas o problema é que essa dívida é CDI mais 2,6. E como a Selic está muito alta hoje, essa dívida acaba ficando mais elevada também. Então, por um lado, é muito bom que a gestão pretende utilizar os recursos do HGPO para diminuir essa dívida. Agora, olhando para alguns números dos contratos, hoje a maior parte dos contratos está atrelada ao IPCA, com 74%. Hoje o principal imóvel em termos de receita é o Tower Bridge, com 48%. Em relação aos vencimentos, cerca de 49% vencem de 2028 em diante, mas o fundo possui bons números de revisionais para 2025, com 28%, que pode aumentar um pouco a receita do fundo. Em relação à diversificação dos inquilinos, hoje o fundo possui cerca de 72 inquilinos, sendo os principais setores de atuação seguros com 25%, tecnologia com 23% e saúde com 21%. E aqui ao lado nós podemos ver que o JSRE possui bons inquilinos como Allianz, a Zurich, entre outros inquilinos que a gestão traz aqui. E mais abaixo a gestão traz mais detalhes dos imóveis que fazem parte do portfólio do JSRE. Hoje o fundo possui dois imóveis que ainda têm um pouco de vacância, que são o Tower Bridge com 5,7%, e como nós vimos, esse é o principal imóvel em termos de receita, e também o Complexo Rocha Verá, com 11,1%, mas que, como nós vimos, a gestão segue trabalhando para diminuir essas vacâncias do fundo. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos pelos principais destaques do último relatório divulgado pelo JSRE. O fundo está passando por um momento muito desafiador, mas teve notícias muito boas nesse último mês, conseguindo diminuir a vacância e com possibilidades de diminuir ainda mais para o próximo mês. Mas lembrando, pessoal, que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. O objetivo aqui é te ajudar a tomar uma melhor decisão na hora de investir em fundos imobiliários. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!